Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta aula estarei dando uma abordagem um pouquinho mais profunda no Blender, abordando com relação aos atalhos e também aos painéis de ferramentas e também ao painel de propriedades. Bem, dando início, você deve ter visto nas aulas anteriores com relação aos manipuladores, a movimentação dos objetos e também com relação às suas coordenadas, correto? Só que eu posso fazer isso através de teclas de atalho, que também é a melhor opção ao fazer isto. Bem, eu estarei desativando meus manipuladores, não precisa desativá-los se você desejar, mas eu quero deixá-lo desativado porque eu acho melhor para manipulação. No caso, se eu quiser fazer a movimentação na minha viewport, posso fazer a utilização da tecla de atalho G. Veja só, ao apertar G, eu movimento livremente na minha viewport. Só que tem um porém, no caso, ao aplicar a ação, no caso, quero deixá-lo aqui, clico com o botão esquerdo, pronto. Ele ficou meio que perdido na minha viewport. Se eu quiser deixá-lo fazer movimentação em um eixo determinado. Como assim? Se eu apertar G, ó, veja, ó, ele movimentou em vários eixos alternadamente. Mas eu quero fazer uma movimentação apenas no eixo Y. Espera aí, deixa eu deletar esse cubo e adicionar um no meio. Shift C, Shift A, Cube, correto. No caso, vou apertar G, depois Y. Veja só, eu movimentei no eixo Y. Vou movimentá-lo no X. G, X, G, Z. Veja, é uma nova maneira de movimentação do Blender. Uma nova maneira não, é a maneira mais ágil de você fazer as transformações da viewport dos objetos. Funciona da mesma maneira, tanto para a câmera quanto para a minha lâmpada. Então, faça a movimentação, aperte G, depois um eixo, que é no X, no caso, você aperta G, daí no teclado você aperta X, o Y ou o Z, que ele vai limitar a movimentação. Legal, Daniel, mas se eu quiser movimentar em todos os eixos menos no Z, eu aperto G e aperto Shift Z. Veja, ó, ele limitou a minha movimentação apenas no eixo X e Y. O Z não faz a movimentação. Legal, Daniel, mas eu faço a movimentação apenas com G? Eu não posso fazer rotação e escala também com tecla de atalho? Logicamente que eu posso. Ao apertar S de Scale no teclado, ó, eu consigo fazer a escala. Eu faço da mesma maneira. No caso, se você quiser fazer escala apenas no Y, aperto S, Y. S, Shift X, para limitar a escala no eixo X. E rotação, eu aperto o R, veja, ó, R, que eu faço a rotação, RX, RY e RZ. Também tem o comandinho que eu aperto R duas vezes. Se eu quiser movimentar o meu objeto como se estivesse empurrando-o com o cursor, eu aperto R duas vezes, no caso, R e R. Veja, ó, eu consigo meio que empurrar o meu objeto com o cursor. E clico com o botão esquerdo e confirmo a minha ação. Legal, Daniel. Mas, por exemplo, se eu quiser resetar as minhas ações de rotação, escala e transformação, eu aperto Ctrl Z até voltar para o padrão, não é mesmo? Você pode fazer da seguinte maneira. Ao apertar Alt G, por exemplo, ele reseta a minha transformação de movimentação. Ao apertar Alt R, ele reseta a rotação. E Alt S, ele reseta a minha escala. Correto? Então, pessoal, bem, o que eu ia falar com relação ao painel de ferramentas e painel de propriedades? Aqui eu tenho o meu painel de ferramentas. O que é o painel de ferramentas? São uma série de ferramentas, como o próprio nome diz, também chamado de Tool Shelves, essa barrinha aqui, que eu chamo de barra de ferramentas. Tem uma série de ferramentas, sendo redundante novamente, que faz ações aqui na minha viewport. Ao apertar Translate, é a mesma coisa de eu apertar G, ou usar o manipulador de movimentação. Ao apertar o Rotate, ele rotaciona. Scale, ele faz a escala. Correto? Então, pessoal, o painel de ferramentas são as ferramentas para fazer uma série de ações na minha viewport. O que eu tenho que falar aqui agora é só apenas com relação ao Translate, Rotate e Scale, que é o G, R e S. Correto, então? E o painel de propriedades que eu ia falar antigamente? Não sei se eu acabei falando, mas o painel de ferramentas é acessível pela tecla de atalho T. Ao apertar T, ele aparece. Ou aperto simplesmente neste mais.
que ele aparece também. Se eu quiser aumentar e diminuí-lo, eu aperto na divisão e puxo e diminuo. Ao apertar N, eu tenho o painel de propriedades. O que é o painel de propriedades? Ele tem as coordenadas da mesma maneira que tem no painel de objetos e outras opções, como escala, dimensões do objeto, que eu não estarei abordando aqui agora. Também tem o Grease Pencil, que é para pintar aqui, fazer linhas, não estarei abordando também. A lente da minha viewport, enfim, não interessa isso agora. O que interessa aqui agora é só com relação às coordenadas, o nome, que eu posso mudar aqui, no caso colocar caixa, que veja, mudou aqui e na minha outliner também. Também com relação a coordenadas do cursor. O cursor também pode ser movimentado de acordo com coordenadas precisas de numeração. Como assim? Se eu quiser movimentá-lo para a direita, na minha viewport é positivo, ou seja, mais x. Então eu coloco 10. Eu quero descê-lo no eixo y, eu coloco menos 5. Veja, eu movimentei o meu 3D cursor com relação à minha viewport através de coordenadas. E aqui eu também tenho como mexer nas coordenadas de acordo com o meu objeto selecionado. Veja, o Blender ele muda as opções de acordo com o objeto selecionado, ou seja, os painéis sempre vão mudar de acordo com a minha seleção. No caso, se eu estou com a minha caixa, essas são as coordenadas dela, mas se eu selecionar a câmera, veja as coordenadas dela. Então, pessoal, estas são as opções, são as opções com relação a transformações do Blender. E até a próxima aula, onde estarei aprofundando um pouquinho mais com relação ao Blender. Até a próxima!